Quais são os CFOPs mais utilizados para quem quer importar? Que você vê passa por você. Isso, para o produto entrar no estoque da empresa, que aí eu posso comercializar ele livremente. Tem auditorias, digamos assim, deles que podem acontecer a qualquer Exatamente. momento, ou tem um prazo para essas auditorias de Cefaz e de Receita acontecerem? Então, a inscrição estadual, ela, na verdade, ela é o que te dá o benefício de emitir uma nota. Então, por exemplo, se minha atividade, meu KENAI for de comércio, eu obrigatoriamente tenho que ter a inscrição estadual, senão eu não consigo emitir nota para o meu cliente. Uma nota de venda, no caso. Exatamente. Poderia emitir as outras, mas não a de venda. Isso. Então, a nota de venda, se você quer vender algo, obrigatoriamente vai ter ICMS, obrigatoriamente, para ter o ICMS, para você recolher o imposto, você tem que tirar a inscrição estadual enquanto empresa. Isso aí. Tem alguma empresa que seja mais interessante para abrir para importar? Porque a gente sabe que MEI pode importar, né? A Receita Federal permite. A outra dúvida que o pessoal tem demais com relação à importação, e eu vou te fazer a pergunta assim, da forma como o aluno fez, exatamente igual, é o seguinte: ele fala assim, eu tenho uma empresa em um estado do Nordeste, eu posso receber mercadorias de importação em um estado do Sul, em outro endereço? Queria que você desse um exemplo prático para o pessoal entender e para eu entender também. Oi, pessoal, começando aqui mais um podcast, Importando com Lu, canal onde você sabe tudo sobre importação. Agora, hoje, a gente está fazendo um podcast super especial para falar de nota fiscal. Você vai saber muita dúvida que você sempre teve, você vai esclarecer aqui hoje com o Diogo, um profissional da contabilidade que veio para ensinar a gente como se comportar, o que fazer, o que não fazer, enfim, a gente vai ter um bate-papo aqui maravilhoso com ele sobre isso. Diogo, se apresenta, por favor, para o pessoal aqui que está assistindo, os importadores. Diz o que você faz, enfim, se apresenta aí para gente. Olá, eu sou o Diogo Catoldi, sou contador e tributarista com mais de 12 anos de experiência e trabalho na LA Contabilidade. Diogo, dentre as inúmeras perguntas que eu tenho para fazer para você, eu separei algumas que são dos nossos alunos aqui do Importando com Lu, dos nossos cursos, e que o pessoal não acha essa informação em lugar nenhum, então eu quero que você, especialista no assunto, esclareça para a gente. Quais são os CFOPs mais utilizados para quem quer importar, que você vê passa por você? Então, os CFOPs mais utilizados para compra, para dar entrada na compra, são o 3102, que é a compra para comercialização, e o 3101, que é a compra para industrialização. Tá, então são esses que mais passam pela empresa. Exatamente. Quais as dicas que você daria para o importador para que ele não erre na emissão de nota fiscal? Primeiro é ter um profissional competente, né, para analisar todos os documentos fiscais, tanto do exterior quanto do Brasil, e classificar corretamente com o NCM, CFOP, e fazer a nota da forma correta. Qual é a importância da classificação correta da NCM? Por exemplo, se vier uma NCM na declaração de importação, ou na do INPE, e não for a correta, o despachante, ou o próprio importador ou o exportador classificaram errado, qual a importância de corrigir isso na nota fiscal e colocar certa? Então, a NCM, ela faz parte da classificação do produto. Então, se a NCM estiver errada, a Receita Federal ou o Cefaz, ele pode fiscalizar a empresa e trazer grandes problemas para a empresa, como multa, fiscalização, entre outras coisas. Entendi. Então, tem auditorias, digamos assim, deles que podem acontecer a qualquer Exatamente. momento, ou tem um prazo para essas auditorias de Cefaz e de Receita acontecerem? Então, tem o prazo de 5 anos, né? Que é o prazo legal que a Prescreve, Receita, né? isso, de prescrição, que a Receita Federal pode fiscalizar. Ou também, quando o produto estiver indo de um lugar para o outro, tem barreiras fiscais no meio do caminho, que se bater na barreira e tiver com alguma classificação errada ou pagamento de algum imposto errado, eles podem autuar a empresa e te fiscalizar ali na hora.
Então, de sair do porto ou do aeroporto para a empresa ali naquela polícia, seria uma polícia rodoviária, Polícia né? rodoviária, isso. Já pode parar o transporte, seja fiorino, seja caminhão, e já conferir a documentação ali, e se ele detectar algum erro, já arrumar problema ali mesmo no trajeto. Exatamente. Com relação à validade dessa nota que a empresa emite, quantos dias fica válido para fazer esse transporte? Então, na maioria dos casos, são 3 dias, né? 3 dias a gente tem para transportar esses produtos. Passou esse prazo... Deveria fazer o quê? Emitir nova nota? Ou você pode emitir uma nota complementar, né? Ou emitir uma nova nota. Tanto faz. Exatamente. Tá bom. E tem que botar algum tipo de justificativa quando emite essa nova nota? Na nota nota? complementar, não. Na nota complementar, sim. Na nota nova, não. Simplesmente jogou outra fora, deixou de existir e gerou um novo número. Exatamente. É possível, com relação a tributos na importação, é possível se creditar, vamos colocar na atual circunstância, né? A gente está gravando aqui em 2026, ainda não entrou em vigor assim, está naquela fase de transição da reforma tributária. Então, o que está valendo hoje na questão de tributos na importação para a emissão de nota? Então, esse é mais um tipo de pergunta que eu aconselho sempre a procurar um profissional da área. Por quê? Isso aí varia muito de acordo com a tributação da empresa. Tem empresas que estão no Simples Nacional, tem empresas que estão no lucro presumido e no lucro real. Hoje, as empresas do Simples Nacional, elas não podem se creditar desses impostos. Só que, como você acabou de falar, a gente está passando por uma reforma tributária. E nessa reforma tributária, algumas mudanças vão acontecer. Então, hoje, as empresas do Simples, elas não podem se creditar de imposto. Já as do presumido do real podem. Do presumido do real pode. Isso. E quais são os impostos que elas se creditam? Então, a do lucro presumido do real, elas podem se creditar de PIS, COFINS, ICMS, IPI quando é devido, entre outros impostos. Uhum. Então, você está falando aqui dos impostos de importação e do imposto nacional. Isso aí. Porque eu acho que, assim, quando eu comecei na importação, como despachante aduaneira mesmo, eu tinha muita dúvida, porque são duas realidades. Então, tem os impostos que são lá da importação, Isso. que é o imposto de importação, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, o ICMS na importação, o PIS-COFINS na importação, desculpa, o PIS-PASEP na importação e o COFINS na importação. Então, a gente tem esses, fora Isso. a marinha mercante, né, que é um imposto só para o marítimo. Exatamente. E aí, tudo bem, esse é o processo de importação e os impostos que incidem ali na importação, na declaração de importação ou na do INPE. E qual é no nacional, quando emite a nota? Então, emitiu uma nota fiscal, que no caso nacionalizou a mercadoria. Isso, emitiu uma nota de entrada. Uma nota de entrada, e depois qual é a nota que emite? Tem uma ordem, vamos aí dizer. você pode emitir uma nota de venda, que aí direto ou não. Então, se for para dentro do Brasil, você vai emitir uma nota normal, que a mercadoria já entrou no estoque. Ela entrou como 3102, então uma compra para comercialização, mesmo que seja de fora. Tá, vamos dizer que eu sou uma empresa vamos dar um exemplo aqui, que eu sou uma empresa de e-commerce. Então, eu compro para revender. Isso. Nisso que eu compro para revender, eu faço a importação normal, seja a compra internacional lá, que é aquela importação simplificada, ou na importação formal, de avião ou de navio, eu estou importando para revender no e-commerce. Quando eu fiz isso, obrigatoriamente, emitir uma nota fiscal para tirar essa mercadoria do porto ou do aeroporto. Como se chama essa nota? É uma nota de importação? Isso, uma nota de importação. Uma nota de importação. Isso. Aí eu tirei a mercadoria do porto ou do aeroporto e ela vai transitar para a minha empresa com essa nota de importação. Isso. Quando chega na empresa, precisa emitir uma nova nota? Eu emito uma nota de entrada. De entrada no estoque. Isso, para o produto entrar no estoque da empresa. Tá. Que aí eu posso comercializar ele livremente. E, Diogo, qual o passo a passo para emitir uma nota fiscal correta? Então, o primeiro passo é você ter todas as informações do importador, né? Os impostos que foram pagos, para você fazer uma análise, para você tirar uma nota de entrada da forma correta, com todos os impostos que foram pagos, e assim você conseguir emitir a nota de entrada e dar entrada no estoque na empresa.
Entendi. Então, o passo a passo seria ter as informações. Não tem Exatamente. exatamente um passo a passo. Ter uma informação, As informações que claras. constam da nota Exatamente. tem que estar. Isso. Eu vou te falar assim, o que que eu faço enquanto despachante aduaneiro, o que que o meu time faz, tá? Quando a gente tem a mercadoria desembaraçada, e só aí que a gente entra em contato com o contador da empresa, a gente manda toda essa documentação para eles emitirem a nota. Então, eles recebem cópia do ICMS pago, o packing list, onde tem a embalagem, porque precisa constar Sim. da nota, o peso bruto, na própria declaração de importação ou do INPE também tem, a descrição da mercadoria que precisa estar lá, o valor pago nos impostos, Exatamente. quem é o importador, que mais que tem? Vai me ajudando aí. Tem os dados do importador. Os dados do importador, Isso, né? que é fundamental ter. Exato. E também que eu acho muito relevante, que precisa constar, não pode esquecer, é o número da declaração de importação ou do INPE ou DIR, enfim, qual a declaração de importação que foi feita para a Receita Federal e qual o número dela. Isso precisa constar na nota. Exatamente. E tem muita gente que come barriga não bota, ou que bota o peso líquido igual ao peso bruto, e só o peso líquido só vai ser igual ao peso bruto se for granel. Caso contrário, não vai, sempre vai ter uma embalagem, então aquele peso da embalagem tem que entrar. Então é olhar esse tipo de documentação. Na verdade, então, esse passo a passo seria ter a documentação para poder carregar. Exatamente. E outra coisa que eu acho legal de falar para vocês é o seguinte, na importação existe um prazo de armazenagem. O contador tem que receber a nota com alguma antecedência para que ele possa emitir e o transportador carregar essa carga do porto ou do aeroporto de forma que essa armazenagem não vença. Então, é importante sinalizar para o contador o vencimento da armazenagem. Exatamente. Né? Para que ele possa dar a agilidade necessária. Por exemplo, já vai vencer amanhã, ele tem que emitir essa nota hoje o mais cedo possível, porque o transportador ainda tem que fazer o carregamento, mandar carro para lá, mandar caminhão, dependendo do tamanho da carga. Então, é legal, é bem mais simples do que eu pensava essa informação. Com relação à KNAI, a gente já falou de CFOP, com relação à KNAI, como que é, assim, essa diferença de KNAI para CFOP? Então, o CFOP, ele já é um código voltado para o produto em si. O KNAI, ele é um código voltado para a atividade da empresa. Então, o KNAI correto, ele é um pouco complicado de falar, porque a gente tem que saber primeiro qual exatamente o produto, a atividade que a empresa tá exercendo. Porque existem KNAIs, por exemplo, tem o KNAI 4693100, que é um comércio de atacadista de mercadorias em geral. Isso engloba muita coisa. É bom, então, usar esse, né? Já bom. que engloba muita coisa. Só que tem produtos que tem mercadorias que são específicas. Tem um KNAI específico. Aí você é obrigado a usar aquele. Exatamente. E nesse caso aqui, esse que eu dei o exemplo, ele é atacadista. Então pode ter gente que vende no varejo. Aí esse KNAI já não serve. Já não serve. Então Exatamente. tem os detalhes. Então a melhor forma realmente é conversar com o contador que conhece profundamente para poder classificar correto. Exatamente, que ele vai te incluir no KNAI correto. Você não vai ter problema com fisco, com Receita Federal, nada disso. E os problemas sempre são de esses enquadramentos se eles multarem, né? Exatamente. Você tem noção de quanto custa uma multa dessa por erro de classificação de KNAI? Já passou por vocês? Alguma coisa Olha, assim? Vou te falar sinceramente, Não. A gente nunca teve esse problema. Ah, tá vendo? Trabalha bem, não tem problema, mas são altas, né? Mas pelo que a gente escuta, assim, que algumas empresas já tiveram, é uma multa bem alta. Entendi. Tá. Com relação a sistemas para emissão da nota fiscal que tem aí no mercado, tem sempre um modelo pago ou vários modelos pagos e um que o governo libera para emissão de notas. Quais são essas empresas esses nomes desses sistemas mais usuais que você vê? A gente tem muito sistema gratuito hoje, né? Mas aí varia do estado. Hoje no Rio de Janeiro a gente não tem um do estado. A gente tem um Sebrae, né? Que é um emissor gratuito, que ele libera essa emissão de forma gratuita, você não precisa pagar, você não tem custos, você apenas faz um cadastro no sistema deles e emite a nota. Só que eu aconselho sempre a empresa ter um sistema de ERP. O que seria isso? É um sistema que ele faz a gestão, tanto de compra quanto de venda, é uma gestão administrativa. Você consegue ter o controle do teu estoque, você consegue ver quais impostos foram pagos, quais impostos não foram pagos. Eu sempre aconselho ter um sistema ERP. E desses ERPs, quais as empresas que você conhece que vendem esse sistema?
Olha, eu tenho alguns que no mercado que tem o Alterdata, tem o próprio CIEG que faz isso. O CIEG, inclusive, é muito bom, é um sistema muito bom. Eu super indico. Tá bom. No caso do Sebrae, ele tem algumas dificuldades, ele é mais complexo, ele dá menos relatório, não dá relatório nenhum, é um sistema difícil, na tua opinião? Porque é gratuito, às vezes a empresa está começando, ela não consegue pagar para um ERP. Então, o Quais sistema as do Sebrae, dificuldades do Sebrae? o sistema do Sebrae, ele é um pouco complexo. Complexo por quê? Ele é um pouco difícil de emitir a nota. Você tem que cadastrar produto, tem que vincular uma matriz fiscal, que é a questão dos impostos, tem que vincular o produto, então, tipo, é um pouquinho mais complicado. Mais burocrático, né? Já esses sistemas que eu passei, eles já são mais integrados. Você cadastrou o produto lá uma vez, quando você for emitir a nota, ele já vai direto. Ele já vai estar integrado ao produto. Esse do Sebrae, ele já é um pouco mais complexo É mais de se mexer, trabalhoso exatamente. para a pessoa. É. Entendi. E é caro? Você tem noção, assim, desses valores por mês? Quanto seria? Olha, isso depende do tamanho da empresa, né? Depende dos usuários, do número de usuários. Tem empresas que emitem mais de 10 mil notas. Aí o sistema vai ficar mais caro, porque é uma nuvem isso aí. Entendi. O CIEG, por exemplo, é uma nuvem. Então ele vai ser pago, o valor dele vai ser pela nuvem. Então, quanto maior a nuvem, maior o valor dele. Gente, um recado importante aqui. Se você quiser aprender a importar comigo, vai lá no link da descrição, clica e saiba mais. Diogo, o que muda com a nova lei da reforma tributária que ainda não está em vigor nesse momento, mas o que o importador pode esperar de benefício com essa nova lei? Porque a tributação não vai diminuir, né? Não vai diminuir. Não vai diminuir. Pelo contrário. Pode ser que aumente. Pode ser que aumente. Pode ser que aumente. O que vai diminuir a princípio é a complexidade do que a gente faz hoje. Mas dá um resumo pra gente aí do que será. Hoje, como a gente estava falando antes, a gente tem os impostos ICMS, ISS, PIS, COFINS. Com a nova reforma, a gente só vai ter 2 impostos, que vai sair o ICMS e o ISS e vai entrar o IBS. E no caso do PIS e COFINS, eles vão sair e vai entrar o CBS no lugar deles. E aí, esses impostos, a gente só vai ter uma noção em questão de porcentagem, alíquota, quando for lá para 2033. Que é como a gente falou, está passando por uma reforma. A gente não tem exatamente o valor, as alíquotas, as porcentagens, a gente ainda não tem sobre isso. O que o Estado, a Receita Federal liberou até agora foram alíquotas fixas de teste, que o IBS está em 0,1 e o CBS em 0,9. Tá bom, vamos ver, né? Diminuir também não acredito, mas diminuir a complexidade já é bom. Um bom detalhe para falar sobre isso é que hoje as empresas do Simples, elas não conseguem se beneficiar de impostos, né? Porque ela paga lá dentro do DAS e você não consegue se beneficiar de impostos. Com essa nova reforma, as empresas do Simples, elas vão se enquadrar nesses créditos de IBS e CBS, se a empresa quiser, lógico. E aí você consegue ter benefícios. Isso eu achei um ponto interessante com essa nova mudança. Tá? Ótimo. Uma coisa bem básica para quem está abrindo empresa agora. Você tem a inscrição municipal e a inscrição estadual. Estadual significa imposto ICMS. Isso. ICMS significa circulação de mercadorias e serviços. Ou seja, no mundo da importação, que são pessoas que compram ou para usar um ativo fixo, ou para vender no e-commerce, ou para matéria-prima para transformar em outro produto para revender. Então, aqui nós temos vários tipos de importadores e várias frentes. Todos eles vão ter que ter o ICMS, no caso a inscrição estadual, ou você vê algum tipo de importação das que você conhece que não utilizassem, que não precisassem tirar a inscrição estadual? Então, a inscrição estadual, ela, na verdade, ela é o que te dá o benefício de emitir uma nota. Então, por exemplo, se minha atividade, meu KENAI for de comércio, eu obrigatoriamente tenho que ter inscrição estadual, senão eu não consigo emitir nota para o meu cliente. Uma nota de venda, no caso. Exatamente. Poderia emitir as outras, mas não a de venda. Isso. Então, a nota de venda, se você quer vender algo, obrigatoriamente vai ter ICMS, obrigatoriamente para ter o ICMS, para você recolher o imposto, você tem que tirar a inscrição estadual enquanto empresa. Isso aí. E essa inscrição estadual você só tira depois que já tirou tudo que a empresa precisa, tipo, nasceu a empresa, CNPJ,
Contrato social. O contrato social, enfim, estatuto, o que for, né? Sim. O tipo de empresa, mas ela nasceu, ela já tem a certidão de nascimento, aí você tira a primeira municipal e depois a estadual, é essa ordem ou não tem ordem, pode ser paralelo? Assim, não tem ordem, mas o que a gente costuma fazer é municipal primeiro, que é para gerar o alvará da empresa, e depois disso a inscrição estadual. Tá, mas Tá? não necessariamente, Não poderia ir em necessário. paralelo da entrada. Até porque no Rio de Janeiro, a inscrição estadual a gente consegue tirar junto com a criação da empresa. Quando a gente está abrindo a empresa, se a gente quiser, a gente já pode pedir para gerar a inscrição estadual quando o CNPJ sair. Show. Tá? Tem alguma empresa que seja mais interessante para abrir para importar? Porque a gente sabe que MEI pode importar, né? A Receita Federal permite. Mas lógico que o MEI tem que respeitar aquele enquadramento do que está no MEI. Em podendo ser MEI, ainda seria a melhor forma de tributação para uma empresa, mais barata, se ela puder estar no MEI? Então, o MEI eu não aconselho muito porque o MEI, o faturamento dele anual é 81 mil. Então, se for uma empresa... Limita o faturamento. Exatamente. Se for uma empresa que faz muita importação, você não vai poder ser MEI. Não atende. As outras tributações simples, lucro presumido e lucro real, para te passar exatamente qual vai pagar menos imposto, a gente precisa fazer uma análise tributária. O que seria isso? A compra, a venda, saber o QNAI da empresa. A gente precisa averiguar tudo isso para passar uma informação. Porque, assim, hoje, a gente olhando de cara, parece que o Simples é um Uma um coisa regime. maravilhosa. Exatamente. Só que, às vezes, não é. Porque, às vezes, eu posso me creditar de imposto no presumido no real e esse imposto que eu for pagar vai ser muito menor. Então, a gente tem que passar por uma análise tributária. Entendi. Tá? E esse tempo de se creditar, ele acontece como? Por exemplo, fez uma importação hoje, vamos dar um caso concreto. Tem uma importação hoje onde eu gastei, vamos dizer, 10 mil reais de impostos totais na declaração de importação. Então, eu tenho esse crédito do IPI, pelo menos. Isso. Né? Vamos dizer que o IPI tenha sido 3 mil reais de todos. Eu tenho 3 mil de IPI lá guardado que você controla, o contador controla isso. Exatamente. Como é numa próxima importação já que ele vai se creditar? Então, na verdade, esse crédito, ele entra como crédito para a empresa e na hora que eu for vender, ele vai abater na venda. Então, o que significa? Eu comprei dentro do mês de fevereiro, um exemplo, fevereiro de 2026. Eu fiz uma compra em fevereiro, eu tenho até fevereiro de 2026 para me creditar esse imposto. Então, é sempre por competência, sempre no mês. Comprei em fevereiro, posso me creditar em fevereiro. Comprei em março, posso me creditar em março. E assim vai. Diogo, me tira uma dúvida que chegou também por conta de alunos do nosso curso. Qual a melhor forma de criar uma nota fiscal de entrada para produtos chineses? Importação própria, ou seja, o próprio importador faz a importação em nome dele ou utilizando uma trading company. O que, na sua visão, é mais interessante? Então, isso vai depender do tamanho da empresa, da quantidade de importação que ela faz. Se ela fizer em grande escala, eu sempre aconselho a importação própria. Porque você já vai ter todos os dados, você já vai saber como preenche, você não vai precisar de um intermediador para fazer essa importação para você. E aí você não vai ter esse custo. Fora que a trading cobra, né? Pela nota fiscal, um percentual. Em média, gente, no mercado aí, eu acho que está variando entre 5% e 10% na importação. O percentual em cima da nota. Ou seja, de todos os custos envolvidos na importação, a trading cobra esse valor, que é um valor relevante. Me corrija se eu estiver errada. A trading pode ser vantagem na questão do benefício fiscal, no caso ela tenha, certo? Pode, sim. Então, se a empresa não conseguir buscar um benefício fiscal sendo grande, vale a pena fazer conta utilizando uma trading para ver se a trading... Porque o importante no final é a conta final, é o gasto todo, da logística, né? De tudo. Isso aí é verdade e a gente fazer uma análise. Tudo é uma análise, né? Tudo é uma análise. A verdade é essa. Não existe uma resposta pronta, né? Exatamente. Mas isso é uma análise, porque a trend pode dar um benefício fiscal ou aí você tem que fazer o cálculo. Se o benefício fiscal vale a pena, você pagando a comissão que você tem que pagar para eles. Pois é. Aí tem que botar na balança o que é mais vantagem.
Verdade. E outra, hoje em dia as empresas conseguem buscar benefícios fiscais também, né? Sempre Exatamente. conseguiram. Exatamente. Mas se for pequena demais, realmente não vale a pena, porque você tem gastos que não justificam, né? Sim. Eu acho assim, tem várias empresas que passam pela gente que, fazendo contas, às vezes só vale a pena buscar esses benefícios fiscais de Alagoas, de Santa Catarina, quando tem mais ou menos um container mês, aí começa a valer muito a pena. Mas a gente vai trazer aqui um especialista no assunto desses convênios com ICMS e benefícios fiscais de forma geral, que vai poder falar com mais propriedade sobre isso, porque são muitos, né? Sim. São muitos benefícios e cada caso é um caso, então é legal que ele vai soltar uns cases aí de sucesso. A outra dúvida que o pessoal tem demais com relação à importação, e eu vou te fazer a pergunta assim, da forma como o aluno fez, exatamente igual, é o seguinte: ele fala assim: eu tenho uma empresa em um estado do Nordeste, eu posso receber mercadorias de importação em um estado do Sul, em outro endereço? Queria que você desse um exemplo prático para o pessoal entender e para eu entender também. Então, está num estado, a empresa é no Nordeste, e ele quer saber se ele pode receber mercadoria no Sul, em outro endereço. Então, ele pode. Pode. Mesmo Pode. esse endereço outro não sendo dele? Isso. Pode. Muitas empresas hoje, elas utilizam alguns portos, né, para receber essas mercadorias. Inclusive tem um Itaguaí que é muito famoso, que as empresas costumam mandar para lá. E aí, como é que funciona isso? Todos os documentos do importador, ele tem que estar com o cadastro do CNPJ da empresa, tudo corretamente. Cadastro, o número do CNPJ, os dados da empresa. E onde estiver escrito o endereço de entrega, você pode colocar o endereço do porto, que eles vão te entregar lá conforme está no documento fiscal. Na nota tem que vir o endereço para onde vai ser a entrega. Lá na parte de observações, informações complementares, isso, né? Isso. Onde bota a DI também, exatamente. Né? Ali naquele campo. E o documento do frete também, do importador, que ele emite lá. Que é o conhecimento de embarque. Isso. Ele já manda com o endereço da onde vai ser a entrega. Ah, é? Exatamente. Você tem que pedir isso para ele. Endereço de entrega no conhecimento de embarque. Isso exatamente. Mas não é no consignatário, é uma observação ali no meio da... Isso. Porque o consignatário tem que ser sempre o importador, gente, Isso. naquele campo do conhecimento de embarque. Mas ali no meião do conhecimento de embarque, onde vem falando se a embalagem é de madeira, isso. O peso, ali dá para informar isso. Legal. Queria que você contasse para a gente alguns cases de sucesso, de importadores que chegaram na empresa de vocês com problemas que vocês resolveram e como resolveram. Não precisa dizer nomes das empresas, a gente mantém esse sigilo aí, essa ética, mas eu queria que você contasse os casos. Me conta uns casos aí de sucesso. Então, eu tenho um exemplo assim muito prático que aconteceu lá no escritório. Chegou um cliente pra gente que faz importação de roupas, né? E ele estava tendo muita dificuldade de fazer esse controle, tanto de estoque quanto de fazer a venda, conferir os impostos que foram pagos na importação. E hoje, esse cliente estourou tanto que ele já abriu 2 filiais. Tá? Ele tem a matriz e as 2 filiais e ele continua fazendo essas importações. E agora com muito mais sucesso. Nossa, só porque estava bagunçado. Tava muito bagunçado. Não sabia fazer. Exatamente. Não tinha know-how. Isso aí. Aí ele arrumou a casa e conseguiu crescer exponencialmente. Exatamente. E expandiu a empresa, né? A empresa, a marca. Porque ele também não teve... Também eu acho que tem o seguinte, que é muito interessante, Diogo. Quando a gente não tem o talento, a técnica, que é o caso que vocês têm, primeiro que a gente não tem visão do que pode ser melhorado. Não só a questão de organização, mas, por exemplo, eu posso pegar esse dinheiro aqui e me creditar dele, que até então você não fazia. Ou isso aqui entra como ativo fixo, que você nunca considerou. Ou não misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro do sócio. Então, muito importante. Muito importante também. Então, assim, começa a arrumar a casa num grau, delega para quem sabe fazer, ganha tempo, ganha alavancagem, né, a escala, e mais, o empresário, o importador, ele consegue focar no próprio negócio. Que o importador está ali para fazer a empresa, no caso da importação,
Se for revenda, vender. Sim. Então, o objetivo dele primário tem que ser esse. Não é tomar conta do que ele não sabe, porque a gente gasta muito tempo tomando conta do que a gente não sabe. A gente bate cabeça, a gente tem que buscar informação e às vezes não sabe nem onde buscar. Então, assim, é muito interessante. Fora a questão das multas, né? Como você falou, que tem muita multa. Não E é, a não é empresa mole. organizada é o que a gente estava falando, né? A empresa com organização é uma empresa de sucesso. A empresa organizada, a gente vai conseguir chegar no sucesso dela. Foi o que aconteceu com esse cliente nosso aí. Exato. E não é. E outra coisa, o pessoal às vezes quer fazer a coisa errada para se esconder, mas quem se esconde não cresce. Não cresce, você não tem como crescer se escondendo. A carga tributária no Brasil é muito alta, é verdade. É injusta porque a gente não tem a contrapartida desse imposto todo que a gente paga, é verdade. Mas não adianta lutar contra isso. Você tem que fazer a sua parte. A regra é essa, você tem que cumprir a regra. Aí, quando você chegar nesse nível do empresariado, quando você cresce, quando você fica robusto, quando você tem poder para mudar alguma coisa, aí você vai usar, né, o seu empreendedorismo, o seu poder enquanto gestor, enquanto empresário, para tentar mudar as coisas no país, né? Não adianta ficar se sentindo injustiçado, porque Sim. sempre foi assim, né? Sim. O governo, seja ele qual for o governo estabelecido, tem as regras. E o nosso papel, certo ou errado, é fazer cumprir o que está estabelecido. Exatamente. Né? E mudar de uma forma legal também, se tiver que mudar. Né? Então, é gastar o seu esforço tomando conta do seu negócio, fazendo o seu negócio crescer. Tempo, energia, custo de oportunidade, você não consegue fazer duas coisas de uma forma perfeita ao mesmo tempo, porque o cérebro humano não funciona assim. Então, a gente precisa focar no que é importante. O que é importante é a sua empresa, que você quer criar, que você quer desenvolver, que você quer melhorar, que você quer escalar. Então, é assim que a gente tem que pensar, né? Sim. Não é ficar revoltado, gastando energia, ficando revoltado, porque não adianta, o caminho não é esse. E outro ponto muito importante, né, de se falar é que a Receita Federal ela tem acesso a todas as informações. Então não adianta você tentar correr para um outro lado que eles vão pegar em algum momento. Pois é, eu vejo isso muito, é muita gente procurando o nosso serviço porque fazia importação de forma errada, especialmente esse pessoal da compra internacional, né, da importação simplificada, para e-commerce, o pessoal usava aquela prerrogativa de até $50 antes disso acabar. Então, o chinês lá, especialmente a China, não é o único país, logicamente, mas é onde o pessoal mais busca mercadoria. E o chinês mandava tudo de forma parcelada para nada atingir os $50. O governo pegou e falou, tudo agora é tributado. Exatamente. Não tem mais para onde fugir, já tem mais de um ano isso, né? Sim. Então, assim, quem não estava correto, quem estava tentando ainda fazer esse tipo de coisa, tem que se enquadrar, tem que importar de forma legal, e você nunca vai crescer se você ficar na ilegalidade, porque você tem que se esconder, e é o que ele falou, a Receita Federal acha a cor da cueca. Ela vai cruzar dados com o IA de uma forma muito fácil, que o sistema deles é muito avançado, e a pessoa tem lá aquele Instagram dela que ela quer vender, de vendas, ou está numa plataforma do Mercado Livre, ou está na Shein, ou está na Shopee, não importa onde ela bota, ou está em mais de uma, e ela vai ter que competir. E ela vai ter agora, e já mais de um ano também, que ela tem que emitir nota fiscal. Não dá mais para vender por ali sem emitir nota fiscal. Com certeza. Não dá para você ter um Instagram de mercadorias fingindo que está trazendo para CPF, porque a Receita Federal já está cruzando dado disso há muito tempo. Vai pegar a tua carga, vai ficar parada. Então, todo esse pessoal procura a gente, procuram muito para consultoria e para cursos online, porque realmente na compra internacional é para fazer por conta própria, é para aprender a fazer e fazer por conta própria. Pessoal, é o seguinte, se vocês estão gostando desse conteúdo, dá o like e coloca nos comentários o que vocês querem saber mais sobre nota fiscal, porque a gente tem vários programas aqui no podcast e a gente chama vários
prestadores de serviço, empresários, pessoal do ramo de importação, e você colocando a sua dúvida aí, ela vai ser respondida. Então, vocês me ajudem com dúvidas, porque a gente já está nesse ramo há muito tempo e a gente não está na cabeça de vocês. Vocês têm que ajudar colocando os comentários aqui. E, Diogo, para a gente acabar, você quer deixar algum recado para o importador, coisa que aconteça, que passe por você, algum erro muito repetido que você vê os importadores fazendo e que você gostaria aí de alertar o pessoal? Alguma coisa que você se lembre? O primeiro recado alerta, né? Recado/alerta que eu queria falar aqui é que você primeiro procure um profissional competente que já esteja nesse ramo há bastante tempo, né? Para fazer essa importação de forma fácil, eficaz, que consiga trazer grandes vitórias para sua empresa, né? E é isso. E lucro, né? Exatamente. Muito o mais lucro. importante que é o lucro. Organização e lucro. Exatamente. Porque economiza, porque sabe fazer, porque vai poder investir o dinheiro. Então tem todo o lucro aí atrelado a uma boa gestão, né? E você quer deixar seus contatos da La Contábil? Se quiserem entrar em contato com a empresa de vocês, tem Instagram, a gente pode deixar aqui na descrição do vídeo o telefone de contato, o e-mail, tudo deles, mas você quer já dizer aqui pro pessoal o Instagram? O nosso Instagram é lacontábil.oficial, tá? lacontábil.oficial. Isso. Diogo, muito obrigada pela sua participação aqui, pela aula. A gente ainda tem muita coisa para falar depois. Espero que você aceite depois para a gente um novo convite para estar aqui, esclarecendo para os importadores, que são importadores especialistas, que aqui a gente entra no detalhe dos assuntos. E muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade.